Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula de informática para o concurso UFG 2018. Continua comigo estudando os componentes de hardware e agora nós vamos falar sobre a estrutura interna da CPU, da unidade central de processamento ou processador do computador. Basicamente, nós temos que lembrar como estrutura interna de três componentes: da UC, que é a unidade de controle, da ULA, que é a unidade lógica e aritmética, e dos registradores, que também podem ser chamados de registros. Agora, qual é a função de cada um desses componentes na estrutura interna da CPU da unidade central de processamento? Basicamente, eu poderia dizer que dentro da CPU, a ULA, a unidade lógica e aritmética, é de fato o local onde os dados são processados. Porque processar dados é realizar cálculos matemáticos. E é através da ULA que os dados, que esses cálculos matemáticos, aritméticos, de comparação lógica são realizados. Por isso que se uma prova sugerir, dentro dos componentes da CPU, qual é aquele dedicado a realizar o processamento propriamente dito, quer dizer, realizar os cálculos para a demanda do processamento, é a ULA. É ela quem de fato processa os dados. Mas existe também aqui a UC, que é a unidade de controle. A UC é quem controla, como o próprio nome diz, e comanda o processamento dentro da CPU, fornecendo as instruções para que esse processamento aconteça de forma adequada e desejada. Enquanto a ULA processa os dados, é a UC, é a unidade de controle que controla, comanda, fornecendo as instruções de como esses dados serão processados pela ULA. E mais, à medida que a ULA vai processando esses dados, ela precisa armazenar esses resultados de forma imediata em alguma memória. E essa memória são os registradores. Os registradores ou registros da CPU são pequenas porções de memória que armazenam os dados que vão sendo processados de forma imediata pela ULA. E aí os registradores armazenam essas informações que vão sendo processadas os registradores também fornecem dados que a ULA precisa para processar. Então a ULA processa os dados, ela tanto busca dados para processar nos registradores, processa esses dados, como também armazena de forma imediata esses dados nos registradores. Por isso que nós podemos dizer que os registradores ou registros são pequenas porções de memória interna na própria estrutura da CPU. Então é isso. Vamos fazer uma revisão teórica agora. A UC, unidade de controle, comanda e controla o processamento dentro da CPU. Depois, a ULA, a unidade lógica e aritmética, que em algumas provas já caiu também como ALU. E a unidade lógica e aritmética, como eu disse, é onde são realizados os cálculos e o processamento dos dados propriamente dito. Então é dentro da ULA que de fato os dados são processados quando pensamos numa CPU, quando pensamos no processador. E finalmente os registradores ou registros é um tipo de memória muito pequena, destinado ao armazenamento de dados e resultados intermediários que são processados na ULA. Por que resultados intermediários? Porque só depois é que esses dados atingem outras memórias, como por exemplo a memória cache, que também vem dentro do processador na grande maioria das vezes. Depois temos a memória principal, que é a memória RAM do computador, essa fora do processador. Então quer dizer, os dados são processados e são alocados posteriormente em memória. Assim como também para processar dados é necessário buscar dados destas memórias. E eu posso dizer que os registradores eles estão no topo da cadeia da memória, eles são bem pequenos, é verdade, mas é o tipo de memória mais rápido que temos no computador, vem dentro da própria CPU, dentro da estrutura, e armazena esses resultados intermediários, as quais a ULA vai processando. Essa é a ideia dos nossos registradores ou registros. E assim a gente compõe a estrutura interna da CPU, da unidade central de processamento. Ok, pessoal? Próxima aula a gente continua falando de hardware. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. Também se inscreve aqui no nosso canal. Nos encontramos na próxima aula. Grande abraço, até a próxima e bons estudos.